amém e amém. Vamos receber a pastora Dani, com alegria. Amém. Levanta as suas mãos para o céu e diga assim comigo: obrigado, Jesus, porque o Senhor já tem uma direção para a minha vida e uma palavra que vai me trazer vida. Amém. Pode se assentar. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês essa palavra. Eu creio que vem do coração do Senhor. Eu quero falar com vocês sobre o tema alcançando a promessa. Uma vez, foi no ano de 2014, se eu não me engano, 13, a gente fez uma viagem, eu fui para Israel. Israel, naquele ano que eu fui, eu lembro que estava incrível, estava tudo muito bonito, estava florido, o tempo estava bom. Estava bem bonito assim o país. E teve vários lugares muito marcantes, porque é um país, obviamente, bem espiritual. Tem bastante história, mas é bem espiritual. E de todos os lugares que eu visitei, eu lembro que na época eu não conhecia muito bem a Bíblia. Então, tinha lugares assim que se eu fosse hoje de novo, eu ia com outros olhos, né? Mas teve vários lugares históricos, bíblicos, coisas que a gente lê sempre aqui, que eu tive essa oportunidade de estar lá presente, vendo com os meus olhos aquele lugar. Mas de todos eles, o lugar que mais me impactou foi no deserto. A gente teve acesso nessa caravana de ir para o deserto de Judá. A gente entrou no ônibus e a gente foi. E eu lembro que a rua era muito estreita, eram muitos quilômetros adentro do deserto. A rua era muito estreita, porque de cada lado tinham muitos campos minados. Então, tinha muita bomba pelo deserto inteiro, acredito que para proteger o país de invasões. E a gente foi. E quando a gente chegou no nosso destino, a gente foi, subiu um monte. Eu lembro que era só areia, não tinha nada além de areia, muito sol. Dava para ver de longe aqueles pastores de ovelhas, sabe, bem... pastor de ovelha mesmo, com as ovelhas assim, com o cajado, dava para ver eles no meio do deserto cuidando das ovelhas. E lá no topo eu lembro que, ao mesmo tempo que era um lugar muito árido, muito seco, também era um lugar de muita paz. Eu lembro que nós tivemos uma experiência com Deus muito incrível, marcou minha vida para sempre, porque era também um lugar de muita paz, dava para se sentir a presença de Deus muito forte naquele deserto. E quando a gente lê a palavra, a gente vê muito sobre vários episódios no deserto. A gente vê aqui quando um povo escolhido de Deus entra por essa jornada no deserto durante 40 anos, acampando, viajando, se movendo. Também Jesus, em um determinado momento da sua vida, quando está jejuando, está escrito que ele foi impelido ao deserto, e lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. Também em outros momentos, alguns profetas foram para o deserto, tiveram experiências lá. E, enfim, que existe propósito no deserto. Existe propósito. O deserto é onde a nossa fé, a nossa lealdade e o nosso caráter são provados. Então, Deus muitas vezes nos leva para o deserto para nos pôr à prova. O deserto é lugar de prova. Como eu falei ali, Jesus, ele em um determinado momento foi impelido para o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. O diabo veio para ele e tentou ele com a palavra e tal, e ele sempre respondendo na palavra, e venceu o diabo no deserto. Então, por que muitas vezes nós vivemos momentos bons com Deus, momentos bons na nossa vida, onde parece que tudo está dando certo, tudo está fluindo, e de repente parece que a gente vive um momento assim, árido, um tempo árido, um tempo um pouco mais difícil? É muito provável que você esteja vivendo um tempo de deserto. E esse tempo tem esse propósito, para pôr à prova. O tempo do deserto, esse período de deserto é para forjar, para sustentar, para aumentar a fé,
a persistência. Então, existe um propósito no deserto. Quando a gente vê uma árvore, por exemplo, a raiz dela, ela só se aprofunda, só cria essa raiz profunda quando ela é açoitada pelos ventos e pelas tempestades. Está escrito, Deuteronômio 8, versículo 2 ao 10. Vamos ler juntos. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês e os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, no seu coração, que, como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa, cheia de riachos, de tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras, de romazeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que o tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Nesses versículos eu li sobre este povo que foi para o deserto. O que aconteceu? Esse povo era escravo no Egito. Eles estavam debaixo de cargas pesadas de trabalho. E eles estavam clamando, pedindo a Deus socorro. E Deus enviou esse libertador, que eles acabaram começando essa jornada pelo deserto, para uma terra prometida. Deus prometeu essa terra, olha, eu vou tirar vocês da escravidão, e eu vou levar para vocês para uma terra boa, onde vai ter muitos frutos, vocês vão colher com abundância. Lá vai ter árvores de todo tipo, vocês não vão sentir falta de nada. E esse povo então entrou por essa jornada pelo deserto que durou 40 anos. A gente pode ver hoje essa história como a nossa vida antes de Jesus. Uma pessoa que não conhece Jesus, ela vive no deserto. Ela vive, na escravidão. Ela vive como uma escrava, debaixo de jugo forte, baixo de trabalho, baixo de escravidão. Porém, existe esse caminho da libertação, que é o caminho rumo a uma terra prometida, rumo às promessas de Deus. Quem aqui quer alcançar a promessa do Senhor? Amém. Moisés, esse grande libertador, ele passou 40 anos da sua vida nesse palácio egípcio, onde ele se tornou um grande intelectual, mas ele também teve que passar 40 anos no deserto, onde ele se tornou esse grande libertador de Israel, servo íntimo do Senhor, porque quando você lê a história, está escrito que Deus falava com Moisés face a face. Então, quando ele ia falar com o povo, o seu rosto resplandecia, brilhava, porque ele estava na presença de Deus. Então, foi no deserto que ele virou um servo íntimo do Senhor, e ele também teve voz profética sobre o povo. Eles entraram por essa jornada no deserto. Deus já tinha essa promessa, ele já tinha esse lugar preparado. Preste bem atenção. Quando Deus te chama para sair da escravidão, é porque Ele já tem algo para você. Ele já tem essa promessa. Já está tudo pronto. Quem não está pronto, muitas vezes, somos nós ainda. Então, esse povo entrou por essa jornada. E eu procurei aqui, fui pesquisando na internet e tal. E a distância do Egito até o Monte Sinai, geograficamente falando, é de mais ou menos, aproximadamente, 457 quilômetros. Como era um povo muito grande, nós aqui estamos falando de milhares de pessoas, com crianças, com idosos,
talvez eles fossem demorar alguns dias a pé para chegar, certo? Mas esse povo demorou 40 anos para chegar nessa terra prometida. Esse período de deserto foi prolongado. Não era natural que demorasse tanto tempo assim, mas este período foi prolongado. Então é totalmente natural na nossa vida cristã a gente viver momentos e períodos de deserto, onde parece que as coisas não estão fluindo, onde as portas se fecham. É normal, porém não é normal permanecer no deserto. Não é normal permanecer ali. Mas o que foi que prolongou o período de deserto para esse povo? Foi o pecado. O pecado desse povo prolongou muito esse período. Quando você vai lendo toda a história nos livros, ali do Pentateuco, Gênesis, Números, Deuteronômio, Levítico, você vê que tem muitos episódios. Eles reclamavam muito, eles murmuravam, eles pecavam pela boca. Porque eles reclamavam, as coisas não eram boas. Eles se rebelavam. Eles vinham às vezes, eles enfrentavam a Deus, as ordens de Deus. Murmuravam. Tinha momentos que eles não tinham paciência de esperar, eles iam e faziam por conta própria as coisas. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: o pecado é dor. Sabe, existe um tempo na nossa vida que é um tempo de ignorância, que a gente pode olhar os pecados como uma lista de coisas a não fazer. Nossa, isso é uma lista. Alguns olham os pecados como uma prisão. Alguns olham os pecados como uma intolerância da igreja, como se fosse algo da igreja. Mas o pecado é dor. De repente a gente alcança esse tempo da maturidade que a gente começa a entender que os pecados são apenas um aviso para a gente não se machucar nesse mundo. O pecado é como um câncer, porque mata o nosso espírito, vai nos distanciando de Deus aos poucos e ao mesmo tempo dói, é muito sofrido. Eu anotei algumas coisas aqui para usar de exemplo do porquê que eu digo que o pecado é dor. Por exemplo, sexo antes do casamento, o que é? É laços de alma. A pessoa vai e cria um laço de alma que nunca mais se desvincula da pessoa e vai criando laço e laço e laço e de repente a vida dela já está uma bola de neve. O adultério é uma destruição para a família. A mentira faz você perder a confiança das pessoas. A fofoca, você colhe o que você planta. O julgamento, você vai ser julgado de volta. Como você julga os outros, você vai ser julgado de volta. O orgulho, auto-engano. A preguiça não vai te levar para lugar nenhum. A pornografia é um ataque feroz à família e um incentivo à insensibilidade. Porque a pessoa, quando ela se envolve com esse mundo, de repente ela se torna insensível. Ela já perde totalmente a noção do que é um ser humano e o que é a objetificação. A pessoa que é viciada em pornografia, ela já mistura tudo. Na cabeça dela, aquilo é um objeto, as pessoas são um objeto. Já se perde a sensibilidade, muitas vezes, de abuso, de tráfico sexual. Já se perde a sensibilidade que da indústria, que é uma indústria, eu digo assim, de acordo com as pesquisas, tenebrosa, onde existe um alto índice de suicídio entre os atores. Já se perde essa sensibilidade. O vício é prisão e é uma fuga da dor, ou seja, a dor acompanha a pessoa pela vida toda. Mas ela tem essa ilusão que ela está fugindo da dor e não está. A idolatria é um engano, porque deposita esperança em um falso Deus. A idolatria também
é ser vulnerável para uma dor inevitável. Porque a pessoa ela pode idolatrar uma imagem, pode idolatrar um Deus, que é o engano, pode colocar a esperança dela naquilo e ser enganada. Mas ela também pode idolatrar um filho, um marido, um namorado, um amigo, aonde ela se torna ali vulnerável para uma dor que vai ser inevitável. Porque quando a gente idolatra alguém, a gente está aqui se expondo para uma dor. Essa pessoa ela pode nos magoar, essa pessoa pode inclusive nos ferir até sem querer, quando a morte alcança. Aí, de repente, aquela pessoa que idolatrava aquele filho, vive aquela perda. A idolatria é um engano. E por muitas vezes, principalmente do crente, o pecado às vezes não está na mão, mas está no coração. Então o pecado é dor. O pecado é dor. Nos machuca viver dessa forma, vocês estão entendendo? E muitas vezes ele está dentro do coração. A palavra diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e está doente demais para ser curado. O que o nosso inimigo quer é que a gente preste atenção mais nos nossos sentimentos do que na palavra de Deus. Mas os nossos sentimentos são todos enganosos. Os nossos sentimentos nos levam ao pecado e o pecado causa dor. Provérbios 8:36 diz assim: aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Esse versículo é muito explícito. Os que se afastam vão se agredir. Porque o pecado é dor, o pecado machuca. Não é uma lista de proibição. O pecado é uma lista de cuidado, para que a gente não se machuque nesse mundo. João 12:47 está escrito assim: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus, ele não veio para trazer esse julgamento contra quem tem se machucado em muitos pecados, mas ele vem para salvar. Ele veio para ser o nosso libertador. Ele veio para ser o nosso resgatador, para nos tirar dessa vida de pecado. E Deus tem uma terra boa para você que está atravessando o deserto. Ele tem esse lugar bom. Ele tem essa promessa. Olha o que diz Mateus 9:16-17. Está escrito: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Nesse versículo fala sobre o vinho, porque o odre era aquela garrafa de couro que era feito na época. E o couro, quando ele é novo, ele é maleável. Quando entrava o vinho, tinha aquela fermentação, e com a fermentação e o couro novo, se tornava maleável ali para aquele vinho que estava ali dentro. Porém, quando o couro era velho, já tinha sido maleável, já tinha sido esticado, e vinha um vinho novo ali dentro, quando começava a fermentação, o que acontecia? Se rompia aquele couro, porque não aguentava aquela fermentação ali dentro. Então Jesus, ele vem com essa analogia sobre o evangelho. Olha, não dá para colocar um vinho novo, um evangelho, uma ideia nova, um reino na tua vida, se você tiver ainda a antiga maneira de viver. Em outras palavras, é como se ele dissesse: olha, não tem como você alcançar a promessa, a terra prometida com a mentalidade do deserto. Não tem como você alcançar essa terra prometida com a mentalidade da escravidão.
Não tem como viver a liberdade nessa terra prometida se você ainda é aprisionado pelo pecado. A voz do Espírito é bem diferente da voz da tua carne. Porque a tua carne é aquilo que você quer, os teus sentimentos. Eles são terrenos, eles são passageiros. Os teus sentimentos, eles são em base daquilo que você viveu até agora. Eles têm base nas tuas experiências. Mas a voz do Espírito, ela é a voz da palavra. O Espírito muitas vezes nos chama para sair da zona de conforto. Nos chama muitas vezes para ir contra a nossa própria natureza. Jesus é esse plano, esse escape perfeito. Porque Jesus sabe que nós iríamos passar por desertos. Até mesmo na vida cristã. Ele sabe que nós iríamos viver momentos. E Ele é esse plano perfeito de escape. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O deserto é o lugar de quê? De morte. E Jesus vem como nosso escape. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 10:10, olha o que diz. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Jesus é esse que faz o chamado ao arrependimento, porque não é do plano de Deus que você permaneça no deserto. Como eu disse, é normal passar pelo deserto em alguns momentos da vida cristã. Mas não é normal permanecer no deserto. Não era da vontade de Deus que aquele povo permanecesse no deserto por tanto tempo. Não era da vontade de Deus. Mas foram os seus pecados que mantiveram eles lá. A geração de Moisés não viu a terra prometida. Eles morreram no deserto. Mas sabe o que aconteceu? Se levantou uma nova geração. A geração de Josué e Calebe. Essa geração que teve os olhos no escape. Eles se mantiveram fiéis. Eles entenderam o propósito do deserto. É para forjar? Então tá bom. Eu vou ser forjado. É para tratar o meu caráter? Pois então eu deixo tratar. É para tratar a minha fidelidade? Pois eu deixo, eu vou me manter fiel. É para ver se eu consigo controlar minha boca? Eu controlo. É para ver se eu vou murmurar? Eu não murmuro, eu vou contra os murmuradores. E Josué e Calebe se mantiveram fiéis, eles tiveram que fazer uma escolha. Escolha. Olha para a pessoa do teu lado e diga: existe muito poder numa escolha. Você tem esse poder de decisão, de escolher como você vai viver a tua vida. E quando você escolhe se deixar moldar por esse tempo de deserto, quando você escolhe deixar com que Deus quebrante teu coração, arranque o teu orgulho, quando você se coloca como esse barro nas mãos do oleiro para ser moldado, acontece como Josué e Calebe, toda uma geração morre sem ver a promessa, mas eles vão firmes, eles seguem, entram na terra prometida, conquistam, avançam. A palavra conta que eles conquistaram muitos territórios, se multiplicaram, ficaram fortes, Deus vencia suas batalhas. Existe poder nessa decisão de simplesmente dizer: Senhor, eis-me aqui. Estar pronto para esse chamado do Espírito não é um sentimento, é uma decisão. Você está passando por um deserto? Hoje você pode escolher
se esse deserto vai ser prolongado na tua vida ou não, ou se você vai alcançar essa terra prometida. É preciso discernir os tempos. Discernir os tempos. Quando a gente consegue discernir os tempos e decide se manter firme, a gente quebra o ciclo árido. A gente quebra esse ciclo de que nada dá certo. Não, Deus tem outros planos para você. Deus tem outros planos. A promessa é a multiplicação. A promessa é a alegria. A promessa é a sua presença. Eu acredito que um avivamento está por vir. Mas esse avivamento não é nos estádios, não é nas igrejas, não é nas multidões, não. É o avivamento do Espírito dentro de casa. Dentro do quarto. Quando o Espírito de Deus vem nas nossas casas e enche o ambiente. Essa é uma promessa que você pode acessar. Que o Espírito Santo pode vir na tua casa e a tua casa ser um lugar de paz, ser um lugar de harmonia. Você pode acessar essa promessa, aonde você se torna uma pessoa agradável para Deus, aonde Ele tem prazer em você, em prazer em te dar, em prazer em fornecer. Quando você fazer um plano, Ele vai estar na frente, mas tem que discernir o tempo. Estou num deserto, eu tenho o poder de prolongar esse deserto ou não, ou de alcançar a promessa. Eu quero que você se coloque de pé hoje. Olha só essa promessa, está escrita em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Vamos ler juntos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. A promessa é o reino. Vocês são sacerdócio real, nação santa. Essa é uma promessa, aonde você flui dentro do reino. Aonde, aqui ó, antes vocês nem eram povo, mas hoje vocês têm recebido a misericórdia. Hoje vocês têm recebido a graça de Deus. Essa é a promessa. O reino em nós, o reino através de nós. Só que os momentos de deserto, se você não tiver sabedoria, eles podem te roubar tudo isso. E como aquela geração de Moisés fez, eles morreram no deserto. Eles acabaram morrendo lá. Então, eu sei que não é da vontade de Deus que o deserto mate. Não, não, não. O propósito do deserto é forjar, é aumentar a fé, aumentar a perseverança, é trazer maturidade. O propósito do deserto é trazer esse novo nível, é te preparar para aquilo que Ele tem para ti, porque a promessa já está pronta, mas você tem que ser preparado. Esse é o propósito do deserto. Não perca esse propósito. Eu quero fazer uma oração por você hoje.